Uma boa noite toda especial para você, Ingra. Hoje nós queremos entender a sua trajetória na construção de uma carreira de sucesso na área contábil. É um prazer te receber conosco. E vamos lá, nos conte, Ingra, o porquê você decidiu fazer contábeis. Fala aí um pouquinho para a gente quais foram as suas influências ou que você levou em consideração para escolher o nosso curso. Boa noite a todos, eu estou muito feliz de estar aqui participando e pelo convite. Mas, aquela velha história, né? Quando falamos que a escolha da faculdade é contábeis, todo mundo pergunta, mas você não tinha outra opção? Sempre vem essa pergunta, né? Para todos nós, eu acredito. Na realidade, os meus pais queriam que eu fosse advogada, mas não conseguiram me convencer. Desde os meus 12 anos, eu sou muito envolvida, eu nunca fui de brincar, na real, eu brinco que eu não tive infância, eu sempre fui metida com essas coisas de, de mexer com dinheiro, com pensar, sabe? Com 12 anos, eu vendi bombom na rua, mas por opção, não porque minha família precisasse, eu quis vender, e deu super certo, que eu fiquei 2 anos brincando de vender bombom. A minha irmã já trabalhava comigo na época, então nós montamos uma microempresa. Hoje eu brinco que na época a gente não sabia da realidade disso tudo. E por eu ter toda essa questão de controlar o dinheiro que entrava, da compra de produção, isso começou a me motivar muito, porque eu gostava de fazer o cálculo, a parte de custos, a parte do que nós estávamos tendo de lucro, como nós poderíamos economizar de tal forma, e eu comecei a buscar profissões que fossem ligadas a isso que eu estava me sentindo motivada. Que Então, legal, que legal. foi muito na verdade, assim, me agregou muito essa experiência, sabe? Porque meus pais nunca foram aqueles pais de colocar embaixo do braço e proteger. Então, vai, bota a cara, faz acontecer, se é a tua vontade, vai. E era engraçado, porque minha irmã, nós tínhamos um caderninho e nós fazíamos a nossa contabilidade, entende? Então, só que na época a gente mensurava o tamanho daquilo e que isso tinha um nome, nós éramos criança, né? Sim. E isso me empolgou. Com 16 anos, eu entrei na faculdade de contábeis, então eu era adiantada na escola, comecei a fazer contábeis por opção, porque eu quis, porque eu descobri que aquilo era o que eu queria, que tinha um nome sim, né? Até eu estava entre administração e contábeis, mas baseado naquilo que eu tinha como propósito de vida, era contabilidade, sim. Então eu digo que eu respiro contabilidade, eu não a contabilidade me escolheu e não eu escolhi ela, entende? Que legal, muito legal essa história, Ingra, que bacana. E me diz uma coisa, uma curiosidade aqui para mim, para o pessoal que está assistindo, que talvez queira entender um pouquinho como você conseguiu atuar na área. Então, você já logo entrou na faculdade, já atuou na área? Como foi a sua primeira experiência? Foi em escritório? Foi em empresa? Foi em algum departamento específico? Conta um pouquinho para gente. Foi ainda durante a universidade? Sim. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos numa indústria de uniformes. Né? Eu fiquei 2 anos e meio lá, então eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Quando eu entrei na faculdade com 16, eu comecei a buscar, então, trabalho na minha área. Sim. Eu lembro que nesse escritório em si tinha uma prova, né? Eu tinha ficado em segundo lugar, eu estava na segunda fase de contábeis, e a menina que ficou em primeiro, a empresa que ela trabalhava fez uma contraproposta. Então, eles me chamaram, porque eu tinha ficado em segundo. Quando eu não entrei na recepção ou algo do tipo. Eu entrei, eles me deram uma lista e disseram: essas 40 empresas são tuas. Então, eu comecei no setor fiscal. Ou seja, como começar se mal eu sabia do que eu estava fazendo, né? Eu não sabia do Simples Nacional, eu não sabia do presumido, eu não sabia das alíquotas, eu não sabia de nada. Eu estava na segunda fase, eu sabia o que eu queria. E aquela velha história, né? Nós aprendemos se buscarmos. Quando eu iniciei contábeis, desde a primeira fase, o meu sonho, o meu foco, o meu projeto de vida era a competência, a contabilidade, era o meu sonho. Eu já tinha isso em mente desde o primeiro dia de aula. Então, assim, quando eu entrei nesse trabalho, e eles me jogaram as 40 empresas, e eu fico muito grato, porque hoje eu, como
gestora, eu não contrataria uma pessoa de 16 anos para o fiscal, né? Então, assim, é uma responsabilidade enorme, é uma coisa assim. Então, eu vejo que, mais uma vez, a contabilidade me escolheu. Então, nesse jogo todo, geralmente eles explicam o básico e te dizem assim: faz igual o mês anterior. Verdade. Né? E aquilo me deixava meio intrigada. Eu dizia, não, mas eu quero entender o porquê do mês anterior, mas por que o valor do imposto deu esse? Qual era a alíquota? Por que isso? Por que aquilo? Então, assim, eu acabava buscando muito mais do que aquilo que eu tinha de fato para fazer, e isso começava a me deixar mais ansiosa, mais feliz, eu queria mais, 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 e daí foi que desse trabalho, foi o meu primeiro emprego em contabilidade, eu passei para um outro escritório que me contratou, depois eu passei para um outro, que eu trabalhei em 3 escritórios, e daí eu montei o meu. Ah, que legal. E é sobre isso que eu quero perguntar. Calma aí. Então, hoje você tem 3 empresas, é isso, Ingra? Conta, como surgiu, como foi essa decisão de empreender? Como isso aconteceu? Quantos anos você tinha? Então, a minha história dá um livro. 16 anos, com 16 anos, quando eu entrei na faculdade, eu já queria o meu escritório, né? No meu último trabalho de carteira assinada, eu lembro que eu entrei ganhando R$ 1.000. Isso foi em 2009, 2011. Eu entrei ganhando R$ 1.000 e beleza. O que acontecia? No meu setor, eu sempre fui fiscal contábil quando eu era funcionária, sempre. Mas para montar um escritório, tu tem que saber de abertura de empresas, de gestão, de RH. Não adianta nós largar, contratar pessoas que sabem, sendo que a cabeça que pensa somos nós, gestores que estamos ali, né? Então eu começava a interagir com os outros setores, enfim. Um ano depois, nesse meio tempo, uma empresa da minha carteira de clientes desse trabalho tentou me contratar. E falou para o meu chefe assim: ela ganha 1.000, eu pago 2 e vou tirar ela. E daí o meu chefe me chamou e disse: eu não posso te pagar 2. Não tem como, porque as meninas que estão aqui há muito mais tempo não ganham tudo isso, mas eu prometo que eu vou aumentando o teu salário gradativamente. Quando nós temos um sonho, sempre vai surgir coisas para nos tirar o foco. Por exemplo, o dobro do meu salário que eu recebia no ato. Só que o meu sonho não era trabalhar de contadora em uma empresa. Meu sonho era ter o meu próprio escritório. Se eu trocasse os 1.000 pelos 2 e não pelos 1.300 que o meu chefe me propôs, eu teria desvirtuado o meu sonho, que era ter o meu próprio escritório. Então, eu não topei e continuei no escritório. Fui funcionária de novo, continuei a brincadeira. Nisso eu me aperfeiçoei, sempre fui muito dedicada, nunca, sabe, de estudar mesmo, e não só pela empresa, por mim, eu queria saber aquilo. Sede, até hoje eu sou assim, quem me conhece sabe, aquela coisa de querer quebrar a cabeça para aprender. Até que um dia o meu chefe me chamou para um aumento, né, mais uma vez, e ele me deu um aumento de R$ 700. E nesse aumento de R$ 700 foi que me inspirou e que me deu o gás para pedir para sair. Ele me deu 700 e disse assim: eu tô te dando esse aumento porque eu sei que vai chegar o dia que você vai entrar na minha sala, vai sentar nessa cadeira e vai me pedir a conta para montar o teu escritório. 2 meses depois, eu sentei na cadeira, pedi a conta para montar o meu escritório. Mas eu fui muito ética. Eu não saí atirando para os clientes dele, eu comecei do zero. A minha empresa é a empresa 1 do sistema, a empresa do meu pai é a empresa 2. Então, assim, eu comecei na cara e na coragem mesmo, mostrando aquilo que eu sabia diante das circunstâncias. Nesse momento, então, eu constituí minha empresa e eu tinha 21 anos, respondendo a tua pergunta. Nossa! Super jovem, mas que legal. Uma coisa que tu falou que é bem interessante, ó, sonho, né? A gente tem que ter um sonho e correr atrás desse sonho, né? Viu que interessante, tu não trocou o teu sonho, o teu objetivo por dinheiro. Exatamente. E ter sucesso é alcançar sonhos, né? Isso é muito legal. Parabéns. Dentro do sucesso tem todas também as dificuldades de qualquer negócio, né? Em relação a esse empreendedorismo contábil, que é o que nós estamos falando aqui, quais foram as tuas maiores dificuldades, né? Eu, como empreendedor contábil, também tenho várias dificuldades, desde a gestão de pessoas, questão fiscal, né? Hoje é um tormento para todos nós, né?
Mas as suas dificuldades, estás ligadas aí à questão da gestão de pessoas, questão fiscal, insegurança jurídica, algum desses itens ou alguma outra situação que possa colocar aqui para nós? Então, eu vou resumir assim. Desde o início, a dificuldade maior primeiro eu era muito jovem. Não por mim, mas pelo olhar crítico das pessoas, bem como por eu ser mulher. Então, as pessoas têm meio aquele jogo de cintura, mas será que sabe? Eu tenho um cliente meu, que esses dias nós estávamos conversando e ele disse assim para mim, eu sempre soube que tu era esperta, mas eu nunca imaginei que tanto quando ele me procurou. Porque eu olhava para ti, eu via aquela mulher, menina, novinha, mas será que sabe? Ele não sabe que eu sou nova, mas é estrada de chão, né? Tipo, é muito estudo, é muito trabalho. Então, a dificuldade que eu tive inicialmente foi exatamente essa. Tentar mostrar o meu trabalho diante daquilo que eu tinha. Então, como eu comecei muito cedo, eu comecei do zero, e eu tinha filho já também. Então, assim, essa logística inicial foi o que me deu um confronto. Ao mesmo tempo, aquele frio na barriga, aquele medo, aquela insegurança. Depois foi, obviamente, essas mudanças, a questão das novidades que estavam surgindo dentro do cenário tradicional que eu tinha. Então, como mudar isso, como inserir isso na mente da minha equipe. Eu não posso dizer hoje, de repente, um dia eu ainda tenho esse problema, mas eu nunca tive problema dentro da minha equipe, assim, em relação a gestão de pessoas, a gestão... O nosso escritório é um pouco diferenciado, não é aquela regra excessiva, nós todas vivemos, eu procuro dizer para a minha equipe que não só eu posso viver, né? Eu faço questão de que elas vivam, que elas façam parte dos momentos felizes da família dela, então nós temos uma abertura, uma liberdade, cada qual no seu limite, dentro do escritório. Então, eu acredito muito que isso tende a ter favorecido a questão de gestão de equipe. Agora, em relação a leis, óbvio, né? Acompanhamento, mudanças, a gente sempre tem que estar a par de tudo, porque o cliente quer falar contigo. Então, nós temos alguns meios dentro do escritório que só quebrando a cara, testando, fazendo acontecer, que a gente vai mudando um pouco os hábitos, as rotinas. Eu era contabilidade tradicional, hoje a gente já é quase 100% digital, tem alguns ainda que nós estamos fazendo a transição, mas essas são as dificuldades que eu encontrei assim, mas eu não posso te dizer que me marcou, uau, foi um super mega trauma, não. Foram coisas do dia a dia que você vai trabalhando e buscando melhorias, né? Perfeito. Até, com certeza, é uma inspiração para várias contadoras, principalmente aqui, técnicos de contabilidade, contadores. Só colocando um dado aqui, hoje vocês, né, compõem 42% da toda a nossa classe contábil aí no estado de Santa Catarina. Então, fica aqui, metade já estão se aproximando. Mas nessa questão de empreendedorismo ali, toda a questão de motivação, espelhos de pessoas, personalidades, isso tudo aí você se espelha diretamente em uma pessoa, algum negócio, ou foi tudo criado por você desde o primeiro momento? Eu vou ser bem sincera ao ponto assim, meus pais são separados. A minha madrasta é contadora, na real ela é contadora, administradora e advogada. Eu sempre admirei muito ela como profissional na área. Ela nunca trabalhou executando contabilidade, não. Mas eu admirava ela no lado profissional. E aquilo, para mim, sempre me deu aqueles insights. Ela sabe lidar com o dinheiro. Ela ensinou muito meu pai. Essas coisas me chamavam muito a atenção. Então, eu lembro muito dela, da minha família, principalmente do meu pai e da minha mãe. Porque até então eu não tinha ainda a clareza do que eu queria para mim poder, por exemplo, seguir pessoas do nosso ramo que possam me inspirar. Então, na época, eu falo que os principais foram os meus pais, né? Eles são aqueles pais que orientam, que falam, olha, tu pode quebrar a cara, mas em momento algum eles me impedem de fazer aquilo que eu quero, testar, criar, arriscar, né? Então, quando eu montei o escritório com 21 anos, eu montei sozinha, na cara e na coragem, com o meu acerto. Então, assim, ninguém precisou me dar escritório, não, entendeu? Nenhuma caneta.
eu brinco com meu pai que ele me deu a faculdade e graças a Deus foi a única coisa que ele me deu e é tudo que eu tenho hoje. Então, nessa brincadeira toda, obviamente, depois que eu montei o escritório, várias pessoas foram a minha estrelinha que inspira, que muda a mente, que você vai criando. Tem horas que você acredita em alguma coisa, mas tem pessoas que têm o poder de te fazer ver de outra forma e você começa a ver que o mundo é muito diferente daquilo que você acreditava, principalmente por hoje. Eu estar instalado numa cidade pequena, de 80 mil habitantes, bem tradicional. Então, quando eu comecei a viajar muito, buscar cursos, investir, eu tinha 23 anos, então também tem o pré-julgamento, por exemplo, é uma menina, tem escritório, vive viajando, entendeu? Mas, assim, eu nunca fui me ligar muito para esse lado, eu foquei muito na minha profissão, foquei muito em mim, investi muito em mim. Aquela velha história, primeiro tu tem que ter tudo, depois tu vai ter filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não. Os meus filhos, graças a Deus, vieram muito cedo, mas eu brinco que eu primeiro investi em mim. Investi em todos os sentidos. Eu investi muito em cursos, em treinamentos, eu atuo na área da perícia. Na nossa região não tem isso aqui, cursos que fecham turma. Primeiro porque os cursos realmente têm um valor mais elevado, mas para você fazer cursos fora, tem a questão da viagem em si, da hospedagem, do curso. Então, assim, eu busquei investir mesmo em mim durante esse período de 8 anos aí que eu me formei e que eu comecei a atuar no ramo contábil. E isso só surtiu efeito. Porque a mudança de pessoas, a mudança de cidade, a questão de você conhecer pessoas novas. Hoje os meus sócios são todos de fora. A minha terceira empresa, nós somos em 9 e eu sou a única daqui, todos são de Floripa. Então, assim, essas coisas que foram abrindo as portas para mim. Nossa, que inspiração, hein, Ingra? Muito bom conhecer a tua história, conhecer um pouquinho aí da tua trajetória, dessa construção de uma carreira tão linda, tão bonita, a gente que te acompanha aqui sempre nas redes sociais. É uma honra realmente te receber, te ouvir. Você, sem dúvida, é uma inspiração. Então, você passa para a gente a mensagem de que realmente a gente tem que ter sonhos, tem que buscar esses sonhos. Muito legal a tua fala de buscar, que tu sempre investiu em ti mesma, né? Com cursos, treinamentos. Isso é muito bacana. Então, para quem está aqui nos assistindo hoje, entender mesmo o quanto isso é importante. A gente precisa investir na gente, investir na nossa carreira. E, sem dúvida, isso vai nos ajudar a construir uma carreira assim, como a tua, de muito sucesso. Muito bacana.